Então, shalom, shalom! Hoje nós vamos falar da manifestação do Criador em nossa vida e quando nós somos usados pelo Criador. Então, logo em seguida, passarei a vocês um verso que vai levar a vocês a essa conscientização. Então, vamos lá. Através da presença de Yahweh em nós, a Bíblia ensina que, após a ressurreição de Yahushua, o Ruach HaKadosh foi enviado para habitar nos que querem como um consolador e guia. Em Yohanan capítulo 14, versículos 16 e 17, Yahushua disse, E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Ruach da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em... Nós nos identificamos como alguém que recebemos o Rua. Está escrito que nós somos o templo de Yahweh e que Yahweh habita em nós. Mas para nós sermos o templo dele, nós temos que estar na presença dele, vivendo todos os mandamentos sem quebrar nenhum ponto. O versículo de Jacó capítulo 2, versículo 10 afirma que pois qualquer que guardar toda a Torá, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Essa passagem enfatiza a ideia de que a observância dos mandamentos da Torá é importante, e que desobedecer apenas um mandamento é o mesmo que desobedecer toda a Torá. Como vemos no verso anterior. Já Matitiel capítulo 5, versículo 17 e 22 é parte do Sermão da Montanha, no qual ele ensina sobre a Torá e os profetas. Nessa passagem, afirma Yahushua que não veio para abolir a Torá, mas para cumpri-la. Ele diz que, para entrar no reino dos céus, é necessário obedecer aos mandamentos da Torá e ensinar que a justiça deve ser praticada não apenas externamente, mas também no coração. Com essa passagem de Mateus, para nós alcançarmos a justiça e o reino, nós devemos estar com os mandamentos. O próprio Yahushua disse, guardando a Torá. Porque se não guardarmos a Torá, nós não entramos no reino. E voltando atrás, em Jacó 2,10, está escrito, se guardar toda a Torá e tropeçar num ponto, é culpado de todos. Se somos culpados de todos, então não estamos de acordo com a Torá, de acordo com os mandamentos de Yahweh. Essa passagem de Yohanan deixa muito claro que se nós não estamos vivendo os mandamentos, nós enganamos a nós mesmos. Essa passagem está em 1 Yohanan, capítulo 2, versículos 4 e 6, e ela faz uma distinção entre aqueles que afirmam conhecer a Yahweh, mas não obedecem aos seus mandamentos, e aqueles que realmente conhecem a Yahweh e obedecem aos seus mandamentos. Aqueles que afirmam conhecer a Yahweh, mas não obedecem, estão enganando a si mesmos, e a verdade não está neles. Em outras palavras, o conhecimento de Yahweh não é apenas intelectual, mas envolve uma transformação real da vida, que se manifesta em obedecer aos seus mandamentos. Que diz que se nós tirar um ponto é culpado de todos. Então, para estar em pecado, basta um só ponto. Para viver fora dos procedimentos do Criador, então basta um só ponto. É isso que nós queremos esclarecer, para que tu possa consertar a sua vida e ter uma vida perante o Criador. Então, para nós que reconhecemos os nossos pecados em Yahushua Mashiach, como o verso anterior diz, então nossos pecados são perdoados. Mas a partir da hora que nossos pecados são perdoados, então nós possamos mais voltar a pecar. Tem os pecados que são para a morte e os pecados que não são para a morte. Você não deixe passar a tarde com o seu pecado. Então, todo pecado que passa a tarde sem o perdão, então esse pecado se torna para a morte. Vamos imaginar. Eu quebrei o Shabat hoje. Alguém me ensinou que não devia de quebrar o Shabat. Esse pecado é para a morte, mas eu não tinha conhecido o Mashiach. Os mandamentos de Mashiach, não tinha conhecido que ele diz que se tirar o menor mandamento, não entra no reino. E aí, observando isso, você arrepende e nunca mais você vai trabalhar no Shabat, nunca mais você vai quebrar o Shabat. Esse é considerado um pecado para a morte. Vamos falar um pecado que não é para a morte. Você briga com a sua esposa, você maltrata a sua esposa, você não pede perdão para ela à tarde, então quer dizer, não resta mais sacrifício pelo pecado se você conheceu Yahweh. Aí, se você maltratou, você arrepende.
Esse, como não é um pecado para a morte, você pode praticar amanhã de novo, mas você tem que fazer força para não praticar. Porque ficar magoando os outros, você dá mau testemunho. E se você dá mau testemunho e alguém morrer sem viver a Torá pelos seus maus testemunhos, você é cúmplice da morte dele, então você é um assassino, e você, sendo assassino, é condenado. Vamos continuar. Estou dizendo que a escritura é inspirada pelo Rua. Essa inspiração é para a educação. Então, se nós não somos educados perante os mandamentos do Criador, guardando todos os mandamentos e quebrar um ponto, então nós estamos deixando de guardar a palavra do Criador, que é inspirada por ele. Então, tudo quanto foi escrito é a inspiração do Criador, nós devemos levar a sério. O verso a seguir, eu vou mostrar para vocês que aquele que continua pecando. A Bíblia ensina que, uma vez que conhecemos a verdade e aceitamos a Machia como nosso Salvador, não há mais sacrifícios pelos pecados a serem feitos. Ivrim capítulo 10, versículos 26 e 27. Não resta sacrifício pelos pecados. Aquele que diz que conhece o Machia e peca. Então não resta sacrifício pelos pecados. Ou você não viu e nem conheceu o Machia. Claramente essa passagem dizendo que se você diz que está no Machia e volta a pecar, então não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, se você pecou de morte, então não resta sacrifício pelos pecados. E até incluindo, porque às vezes você fala, não, eu não estou pecando. Mas desde que você não mora junto em comum, você está pecando. Se você não tomar a decisão à tarde, então você continua no pecado. Enquanto você não aceitar essa observação e se entregar completamente, você continua no pecado e não é usado pelo Criador. O Criador não usa templo que está no pecado, contaminado. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.